que está no terceiro livro da Bíblia, chamado Levítico, o livro das leis levíticas, no seu capítulo de número 6, o versículo de número 10 e 11. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Versículo 11. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Eu tenho analisado, meditado bastante nesse texto bíblico. Esse versículo 13 do capítulo 6, ele praticamente é um textual dos cristãos pentecostais, que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Tem sido tema de milhares de congressos pentecostais. Mas ninguém fala sobre a questão da cinza. E quando eu ouço falar, é dizendo que a cinza representa ou simboliza os pecados, representa as coisas que a gente precisa, remover do altar para pôr lenhas, repor a lenha e o fogo permanecer aceso. Nós sabemos que quando eu, por exemplo, fui criada na roça, saí da roça, já tinha meus 27 anos, e eu usei muito fogão a lenha, e pela manhã, amanhece aquele acúmulo de cinza, mas quando a gente remove a cinza, existe brasas embaixo da cinza. Então é só colocar alguns gravetos, o fogo volta a pegar, acrescenta a lenha e tudo volta a funcionar normalmente. Mas eu fiquei meditando muito nos últimos dias sobre essa palavra. Por que pegar cinzas e colocar em um lugar limpo, tirar para fora do arraial? O sacerdote vestia suas vestes sacerdotais da ministração do holocausto. Ele, pela manhã, ele retirava a cinza para repor nova lenha, colocava a cinza à parte ali, ao lado do holocausto. Depois ele trocava de vestes, colocava uma veste, quem sabe, comum, porque a veste que ele usava para ministrar não podia sair dali, do santuário ali. Então ele vestia outras vestes e ia com as cinzas depositá-las em um lugar limpo. Por que no lugar limpo? Porque não jogava em um lixão, em um monturo. Porque não descartava como os demais lixos. Ela não era simplesmente descartada. As cinzas, eu vejo aqui que elas eram depositadas em um lugar, elas eram guardadas para ser conservadas. Então, o que eu aprendo com esse texto bíblico é que essas cinzas não representam o pecado, não representam as sujeiras tiradas das nossas vidas. Afinal de contas, as cinzas são resíduos de uma lenha queimada. A lenha representa a nossa vida diante do Senhor. O fogo é o Espírito Santo. A lenha é o nosso exercício espiritual. É a nossa mordomia cristã. A lenha quer dizer é a nossa atividade espiritual. É quando você ora, é quando você evangeliza, é quando você adora, é quando você mantém a fé diante da perseguição, diante das adversidades. É quando você não nega o nome do Senhor Jesus diante de qualquer que seja a situação que vem para tentar te derrubar, como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel na cova dos leões, e tantos outros, como Tiago, que foi decapitado, mas não negou Jesus, Estevão foi apedrejado até a morte, não negou Jesus, e tantos outros. Uma pessoa diante do câncer, diante da perda de um familiar em uma tragédia,
Por que Deus deixou acontecer? Porque Jesus não livrou. Não, ele simplesmente adora ao Senhor e mantém a sua fé. Isso significa a lenha que foi queimada, e essa cinza é o resíduo do seu exercício espiritual, é o resíduo da sua fé que você exercitou no dia a dia. Hoje, por exemplo, você está exercitando a sua fé. Quem sabe os desafios que você já teve até agora, ou você ainda terá na continuidade desse dia ou dessa noite. E no dia seguinte, as cinzas representam o que você viveu ontem, na presença do Senhor. E isso não é para ser esquecido, são as experiências que você tivera com o Senhor. Aí eu vou lá para o livro de Lamentações, onde o profeta Jeremias, deixa ali a sua mais profunda lamentação acerca do povo de Israel. Ele se fez boca de Israel, falando como que fosse o próprio povo, falando, lamentando. E no capítulo 3 de Lamentações, de Jeremias, no versículo 21, nós vimos, me recordo, aquilo que me possa dar esperança. Ou trarei à memória aquilo que me possa dar esperança. Aí eu vou lá para o capítulo 17 de 1 Reis, ou de 1 Samuel, desculpa, onde Davi está diante de Saul, alto se prontificando para desafiar o gigante Golias, e todo confiante de que ele venceria aquele gigante, embora as aparências diziam não, as circunstâncias diziam não, nada nem ninguém com olho comum poderia acreditar que Davizinho era capaz, altamente suficiente para derrubar aquele gigante. Mas Davi tinha ali cinzas guardadas em lugar limpo. Davi tinha cinzas para buscar na sua memória aquilo que poderia dar esperança, confiança de que ele venceria o gigante. Ele disse: olha, rei Saul, outro dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso e eu matei. Posteriormente veio também um leão tragar as ovelhas, eu peguei e o matei. Não será diferente com este gigante filisteu. Não será diferente. Ele tinha depósito, ele tinha o depósito da sua fé vivida com Deus, que eu chamo isso das cinzas guardadas, depositada em lugar limpo. Não vou falar para você guardar as mágoas, as coisas ruins que você viveu. Estou falando de experiência com Deus. Estou falando de coisas que você viveu com Deus. Deus agiu, Deus proveu lá atrás. Deus não te deixou só e não é agora que ele vai te deixar. Você venceu lá atrás, lembra de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 6 anos, de 1 ano, de 6 meses? Você lembra? Aquele Deus que agiu naquele tempo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então tenha memórias de fé guardadas. Eu chamo essas cinzas depositadas em lugar limpo de memórias de fé guardadas, onde você pode a qualquer momento ir lá, abrir aquele baú e olhar, passar as páginas e falar: realmente, eu tenho experiência com o Senhor, eu tenho raízes. E assim como o meu Deus foi comigo, eu também poderei. Eu tenho caminhada, eu tenho estrada, eu tenho um currículo recheado de experiência com Deus. E daí você poderá seguir firmemente, não focado nas cinzas que estão guardadas, mas sabendo que você todas as manhãs você precisa removê-las, depositá-las lá no lugar limpo e colocar novas lenhas. Porque se você deixar as cinzas
continuar acumulada dentro do altar, ela vai virar tipo um tijolo, ela vai endurecer e vai apagar as brasas, você não vai ter fogo, você não vai ter mais vida com Deus.